Agora o Tainan Nunes, depois, né, do treino, teve uma coletiva de Rafael Santos Borré. Exatamente, né? E dentro dessa coletiva é muito bom conversar com o Borré porque ele se comunica muito bem. E dentro dessa coletiva a gente conseguiu perguntar diversas situações sobre Clássico Grenal, falou inclusive sobre o Cuéllar que foi anunciado no rival, porque para quem não sabe, ele e o Cuéllar, eles jogaram juntos no Deportivo Cali, inclusive eles surgiram juntos, eles são quase da mesma geração, eles são basicamente irmãos, né? Jogaram junto também na seleção colombiana, então explicou também essa situação. Falou sobre a projeção do Inter nessa temporada, inclusive foi a pergunta que eu fiz, porque o Inter sempre tem essa expectativa muito alta no começo do ano e acaba não desempenhando ao longo da temporada, foi a pergunta que eu fiz para ele. Mas ele conseguiu, durante toda a entrevista coletiva, esclarecer diversos pontos. Falou até mesmo, por exemplo, sobre os jogos de várzea que ele foi assistir nas últimas semanas, que é um planejamento que ele está traçando para reviver as raízes deles. Enfim, é um cara que se comunica muito bem, mas dá para a gente colocar agora a coletiva, inclusive está legendada, sobre o trecho que ele fala sobre a expectativa do Inter para esse ano e sobre a ambição do elenco. Boa tarde, Borré. Aqui. Tu foi um jogador que ganhou muitos títulos na carreira e a gente sabe que esse ano, né, por mais que o Inter tenha uma longa fila de títulos, a expectativa é muito alta, ainda mais pelo elenco que foi formado. Em cima disso, pegando uma opinião pessoal tua, tu acha que esse ano é um ano que o Inter pode voltar a retomar títulos? Até porque, pegando temporadas passadas, o Inter sempre começa bem, gera uma certa expectativa e depois na metade, final de temporada, acaba tendo sempre uma queda de rendimento. Tu acha que esse ano pode ser diferente? No, nosotros tenemos la ilusión de que sea diferente y también estamos trabajando mucho en la mentalidad de hacerlo nosotros diferente, de hacer que este año sea diferente para nosotros, porque está obviamente una cosa de pensarlo y de tener las ganas, pero estamos trabajando mucho en el querer hacer que este año sea diferente y obviamente poder darle una alegría importante a la hinchada de Inter y poder empezar a conseguir títulos porque es un equipo que con la historia que tiene te obliga a que tenga la responsabilidad de pelear y ganar títulos. Tá aí E o aí, Rafael Borré, até aquela. No espanhol ali, quando fala em ilusão, né? Não é ilusão, ilusão como a gente trata em português, é como se fosse sonho, né? A gente tem aquele sonho, a gente tem essa expectativa de conseguir conquistar títulos. E além disso, como o TN já destacou das falas dele ali, né? Quando ele foi perguntado sobre o Grenal, ele foi firme, né, TN? foi muito firme. Inclusive, as duas questões, as duas aspas que eu quero descartar, tá? Destacar. Primeira sobre o Grenal, tá? A cada clássico vai mudando, pois a gente vai conhecendo muito mais a história do Inter e dos próprios clássicos. Um clássico não deixa de ser especial, independente da situação dos times. E aí ele também já tinha completado sobre essa situação. Creio que estamos tendo um bom início de temporada e aos poucos vamos soltando no sentido bem melhor. A comissão técnica apostou em um trabalho diferenciado na preparação física, ou seja, por exemplo, destacando, né, o trabalho do Paulo Paixão. Mas ele completou, inclusive, ainda porque era a mesma questão do Grenal, vamos no sentido bem, sentiremos ainda os melhores em campo e respeito do Grenal. Sabemos que é uma partida especial e que é diferente e que se vive de outra forma e se joga de outra forma. E aí, perguntado sobre a questão do Cuéllar, ele disse exatamente o seguinte, abre aspas, ele é um irmão de vida, é um irmão que a vida me deu, mas ele escolheu o lado equivocado, o lado errado. Em campo, cada um vai defender essa camiseta. Não vou deixar de ser amigo dele, mas não vou deixar passar nada em Grenal. É isso aí, é isso que a gente espera do Borré. Agora eu fico pensando já, imagina clássico Grenal na Arena do Grêmio e o Borré metendo um gol neles lá e fazendo a continência pra torcida do Inter lá em cima lá. Pá, tá maluco, cara. Eu tô muito ansioso. É foda, né? Quando vai se aproximando do Grenal, não tem como a gente pensar em outra coisa. Até Dane-se porque a esse Avenida, né? Grenal. Esse Grenal começou muito cedo e a gente tá falando do Avenida. Hoje eu fiz uma reunião, inclusive, sobre Opa, é um as ações que importante. a gente. Não, as ações que a gente vai fazer nos próximos jogos. A gente tava falando, pô, Avenida e depois o Grenal, Avenida e depois o Grenal, mas no meio da semana tem o Brasil de Pelotas, né? Que esse é o jogo que tá sendo mais esquecido de todos, assim, mas Tadinho ainda do tem um Brasil. jogo no meio do caminho.